Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. É o melhor para trader, é o melhor... Até para fundamento é bom, porque aqui a gente fala muito mais verdade do que esses rapazes que ficam aí, ou moças que ficam aí pregando umas bitucas aí no meio do mercado financeiro, principalmente de fundo imobiliário, né? Eu tô aqui lembrando, inclusive, de um grande amigo meu que entrou nos FII, sabe? FII, diversificar... Receber um aluguel. Irmão, tá perdendo 70%. É muita coisa. 70, é pra uma grana, né? Pra FII, pra um investimento tão seguro, é risco de renda variável com retorno de renda fixa, né? Pensa num negócio ruim, né? Eu não vejo vantagem nenhuma, não gosto mesmo. Mas é gosto, tô brincando com um pouquinho de verdade. Primeira coisa, se você não se inscreveu no canal ainda, clica aqui, ó. Embaixo do vídeo. Inscreva-se, tá? Deixa o seu like também pra gente aumentar a entrega desse episódio. Porque esse episódio de hoje tá um pouquinho diferente. Né? A gente está muito acostumado, por exemplo, a receber gente que opera, sei lá, fluxo, olha só o Times and Trades, olha player, não sei o que e tal, beleza. Gráfico, né? Eu, grafista, por exemplo, você já cansado de ver aqui várias outras pessoas desse jeito, né? E hoje, basicamente, nós trouxemos um indivíduo, né, que tem não só uma experiência como, já teve uma experiência como institucional, né, como também opera, principalmente dólar, de uma forma diferente, né? Já ouviu falar em calcular o dólar, né? Eu, por exemplo, não entendo nada disso, né? O que eu entendo é o pouco do pouco, então eu vou aprender assim como vocês. Por isso que esse episódio vai ser bom, né? Porque aqui tem alguém basicamente que não sabe nenhuma disso, tá? E também eu fico maluco, falo calcular o dólar. Eu olho meus gráficos lá, tem hora que eu olho e falo, gente, que zoeira isso aqui, como é que calcula isso aqui, Jesus amado, né? E sem mais delongas, né? Inclusive, ele é um indivíduo que começou a trabalhar as redes sociais agora, né? É um cara que tem bastante cabelo, né? Também conhecido como Delomo, né? É Delomo que fala? Delomo? Muitos me chamam de Delomo, outros de GD. Tá. Mas esse aí é o... Boa. GD pra mim é o bichinho do Donkey Kong, né? Só que na verdade é DK, né? É DK. Esquece! Nada a ver. Meu Deus do céu. Põe o Donkey Kong aqui, editor. Tem que dar trabalho pro editor, que a vida do editor é beber coca e ficar rindo. Né? Vai, meu filho. Né? Tem que trabalhar ainda. Os caras ainda mandam mensagem pra mim e falam, tem que aumentar, hein? A edição tá boa. Fala, porra, esse moleque dorme no meio da gravação, caralho. Né? Sem mais delongas aqui, vamos sem zoeira agora. Eu quero agradecer a presença dele de antemão. Convidado muito pesado. Gustavo Delomo, obrigado, cara, por ter aceitado o convite, obrigado por ter vindo aí. E ó, hoje, no mínimo, você vai ensinar pra galera o que é o tal do delta, pra que ele serve, como é que calcula, no mínimo, coisinha assim. Lógico, não vai dar, né, não tem aquele tempo pra você ensinar tudo, mas no mínimo a galera vai sair daqui achando que dá pra calcular o dólar ou não? Com certeza. Vai? Então tá bom. Obrigado por ter vindo. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Uma honra aí estar com você aí, batendo esse papo. Boa, tamo junto. Vamos lá. Ô Delon, vamos lá. Primeiro vamos por partes, né? Pela sua cara, você tem uns 60 anos, mas eu imagino que você tenha menos de 40. 39. Mas é acabado. É assim mesmo, o mercado acaba com as pessoas, né? Acho que eu sou o único que agora tem cara de 20 anos, né? Esse cara é piada, né? Cara é piada demais, né? Como é que você começou no mercado? Basicamente, assim, você tinha sua família, seu pai já era do mercado, era? Minha família inteira. É sério? Ué, não sabia não, então conta esse rolê pra nós aí, como é que foi isso? Num dia das mães, no domingo, meu pai chegou pro meu tio e falou, cara, eu preciso pôr esse moleque pra trabalhar. Na terça-feira eu tava no pregão. Olha só. E aí... Lá no Viva Voz. Lá no Viva Voz, entrei como auxiliar. Seu pai fazia o quê? Meu pai trabalhou 21 anos num banco alemão. Não vou citar nomes de bancos aqui, só por uma questão. Mas meu pai trabalhou 21 anos no banco alemão. Se você quiser, pode. Aqui não tem compliance não, viu? Tranquilo. Meu pai trabalhou 21 anos no Deutsche Bank. Tá. Eu percorri os porões do Deutsche Bank. Tá. Conheci vários alemães, inclusive, em 94, 93 ali. Eu era criancinha e ia em todos os eventos. Meu pai não era de mesa de operações, mas ele tinha muito esse conhecimento com a galera, porque ele trabalhou muitos anos no banco, então ele conhecia todo mundo, né? Massa. E aí, nesse almoço,
de Dia das Mães, estavam meus tios lá. E aí, o meu primo já estava no pregão Viva Voz, inclusive trabalhou em grandes corretoras também. Também tem meu sobrenome. Tá. E uma outra pessoa da família também, ele tinha sido um grande tesoureiro de um banco gigante, era o cara que dava ordem grande no pregão, muitos amigos do pregão atenderam ele, e acabei descendo. Só que do outro lado da família, eu tive uma pessoa também, que é um tio de segundo, Tá. que eu cresci ali, e ele foi uma das pessoas ali que praticamente começou a BMF. Que legal, cara. Ele tem bastante know-how, enfim, já tá bem mais velho hoje. Então, praticamente, eu cresci nesse meio. Esse é o sonho de todo mundo, cara. Que a família, pelo menos, tivesse um membro da família, pelo menos, acho que de todo brasileiro, né? Que tivesse um membro da família, pelo menos, que fosse como se diz, que trabalhasse com renda variável, né? Ou que já tivesse, trabalhasse numa grande instituição, tivesse uma experiência ali, seja lá com o que for, né? Com tesouraria, seja lá o que for. Esse é top pra caramba, não sabia disso, não. E aí quando eu desço no pregão, tem aquela zoeira lá no pregão, né? Fizeram trote e tudo mais. E fizeram trote comigo. Eu falei pra minha mãe, cara, eu não quero mais ir pra lá não, no dia seguinte. Mas, cara, eu trabalhei numa corretora muito legal na época. Gostava bastante do pessoal. E aí eu fui entendendo o que era o mercado, né? Naquela época. E aí, eu nunca utilizei de nenhuma artimanha familiar para crescer no mercado. Isso aí é muito legal. Eu gosto de falar isso porque eu fui parar na tesouraria de uma outra forma. Não foi ninguém que indicou. Foi aleatório, inclusive. Massa. Mas quando eu tava lá como auxiliar, eu falava assim, cara, eu não quero ser operador. Eu quero ser o cara na outra ponta que é o que tá dando a ordem. Porque eu falei, isso é muito inteligente. Enfim, eu quero entender e tudo mais. E aí, 2002, 2004, eu fui para uma corretora que acabou ficando, infelizmente, só 9 meses no mercado. Ali eu tive a possibilidade de ser operador, né? Legal. Me deram essa oportunidade. E aí, como operador, eu acabei atendendo 3 grandes instituições. E foi muito legal porque eu operei pouquinho dólar, foi 2, 3 boletas que eu fiz no dólar, 2, 3 boletas no índice, nada demais. DI, mas operei bastante FRA, né, na época. FRA, e fazia FRA e um pouquinho de rolagem ali. Explica pro pessoal o que é FRA. Bom, o que é o FRA? Pra quem não sabe aí, o FRA é conhecido, é o Forward Rate Agreement, que é o cupom limpo, né? É a taxa dolarizada, a taxa de juros americana negociada aqui no Brasil. Então, é um produto estruturado que existe na B3 e o gringo opera muito ele ali, tá? Boa. E aí, ali eu fiquei 9 meses, acabei voltando e fiquei até o último dia do pregão, como auxiliar. E ali, depois que eu saí do pregão Viva Voz, eu acabei indo para outros caminhos, né? 3, 4 meses fora do mercado. E aí entra meu pai no radar. E aí, você vai trabalhar de novo ou não vai? Vou. Isso aí, essa época aí, agora você já tinha quantos anos? 2009, 2010 ali. Tá. E aí, acabou 2009 pregão, fiquei fora e voltei. Certo. E aí meu pai, já lá no Banco Cruzeiro do Sul, ficou 15 anos no Cruzeiro do Sul. Meu pai praticamente começou o banco lá com o pessoal. Massa. Ele era bem querido lá. E aí ele falou, olha, tem uns amigos aqui que são dealers do Banco Central, que o pessoal do Cruzeiro era dealer de título lá. Falou, olha, eles operam câmbio também, tem aqui uma corretora, e eles me indicaram na fita DTVM na época. Tá. E aí fui para uma corretora de câmbio. E essa corretora foi a corretora principal do mercado, que é onde nasceram os correspondentes cambiais. Então eu fiz parte desse processo lá atrás de correspondente cambial, que na época a fita fazia franquia de câmbio, as lojinhas de câmbio. Tá. E ali eu comecei como auxiliar de back-office virei operador de câmbio. E aí existem algumas diferenças de analista e operador. Analista é quem analisa documentalmente as operações de câmbio e o operador quem realmente está travando as operações
no spot ali com os bancos. Certo. E aí eu fui entendendo toda a mecânica do mercado. Foi quando uma corretora internacional comprou essa operação e eu fui para essa corretora. Lá em 2014, já operador, veio a oportunidade deles virarem banco de câmbio no Brasil. É uma instituição grande, ela não fala o nome nas redes por uma questão de compliance. Uhum. E aí eu tive a possibilidade de virar o gestor da tesouraria como um todo. E aí o que foi mais legal para mim, assim, como profissional, foi que além de tratar todas as operações, eu também cuidava da parte de finanças. Então, era um conjunto. E era moeda estrangeira, moeda brasileira e finance. Então, toda essa área. E ali a gente fazia as operações de câmbio, travava tudo. E eu pude fazer parte da solicitação junto ao Banco Central. Então, eu participei desse processo de licença de câmbio, todo o processo burocrático eu tive ali fazendo toda a amarração da instituição para ela poder rodar aqui no Brasil. Massa. Isso aí era que ano? Ano o quê? Que ano 2017, né? Aconteceu. 2017. 2017. Boa. Mas e aí, quando que você largou isso tudo e tipo... 2020, na pandemia. Na pandemia você saiu fora. Saí fora e dali pra frente, trade. Trade e business, né? Tá. Você Aí, tem suas empresas, os seus com negócios. meus sócios Tá. Mas eu operei bastante de 2020 pra frente, né? E aí eu trouxe algumas coisas que eu usava na época de tesouraria, tive visões de como funciona a tesouraria. E é muito mais complexo do que muita gente imagina. Eu tenho certeza. Porque cada tesouraria tem o seu perfil. Sim. Hoje o que eu mais escuto, Vasco, é o seguinte. Gustavo, você foi tesoureiro, legal. Se eu olhar o gráfico, eu particularmente, eu sou um cara muito visual. Mas eu olho o gráfico. Eu consigo entender o movimento que está acontecendo nos indicadores econômicos e eu consigo olhar o gráfico, eu sou visual. Mas você fala assim, cara, você vai operar sem gráfico hoje, vamos operar. Sim. A gente diferente opera. da gente, por exemplo. Você fala, você vai operar hoje sem gráfico. Eu falo, não, então esquece. Exatamente. Nem me chama. Tá. E aí eu desenvolvi ali algumas habilidades minhas próprias, cada tipo de operação, tem várias formas de operar. Eu gosto muito do dólar porque é um ativo muito técnico, tá? E... Índice você opera também ou não? Opero pouco. Tá. Bem pouco. Às vezes ontem, por exemplo, eu fiz uma operação lauzinho ao vivo lá, falei, vou tomar risco aqui e não foi, tá vendo? Acontece. Sim. Porque isso é operar, né? Claro. Mas o que eu mais bato na tecla é o gerenciamento de risco. Esse é o que eu bato na tecla. Tá. Mas para mim o dólar é um ativo muito técnico, então eu prefiro operar ele porque eu consigo enxergar ele de uma forma muito mais ampla, porque foi o ativo da tesouraria, era uma tesouraria de FX, então automaticamente eu tinha que olhar moedas, né? Então essa foi ali a minha jornada ali na tesouraria. E aí o seguinte, quando você chega no mercado em 2020, por exemplo, você pega, lógico, no meio da pandemia, tava numa vol do caralho, né? Era tudo totalmente diferente. O dólar explodiu, né? Uhum. Explodiu ali, era tipo, fecha o olho e compra, que foi sucesso, né? Lógico, depois que passa a gente olha o histórico, olha pra trás, vai falar, nossa, era só comprar, né? Na época, ok, falar, você vai comprar, mas ninguém, né, tava tão assim propenso a tomar risco, enfim, né? E aí me conta aqui, quando você vem quando você larga tudo que tem a ver com institucional, né? Vai lá tocar suas empresas, etc, enfim, e vem operar. O que você considera, assim, me fala 2 ou 3 coisas que você trouxe da sua experiência, né, em bancos, etc, né, instituições aí de negociação de câmbio e tal, enfim, que você trouxe para dentro do mercado que hoje fazem parte do seu operacional. Bom, primeiro, o gerenciamento de risco. Tá. Porque eu reportava muito pro risco, né? Perfeito. O tesoureiro ele tem que estar ali, mas eu tinha o legal é que eu tinha um relacionamento muito bom. O segundo que eu posso dizer é que nós temos vários operacionais que acontecem
no dia a dia que passam despercebidos e o pessoal nem conhece nesse mundo de trade. Certo. Então, por exemplo, como que os títulos públicos brasileiros, os leilões de títulos, impactam nas taxas? Qual o movimento que vai acontecer, o que o player está fazendo? Legal. Então, por ter vindo de uma tesouraria internacional, eu sei exatamente aonde o gringo entra, em qual ponta de juros ele entra. Certo. Por isso que eu falo muito dos DIs ponderados. Tá. Esse é uma das minhas armas no trade Boa. no dia a dia. Eu vou até deixar anotado aqui DI ponderado pra gente não esquecer de falar Os dele. DIs ponderados. Vai, beleza. E eu posso dizer também que a questão dos deltas, né? Que muita gente pergunta... Aí a pira, fala, porra é essa de delta? É porque assim... Assim, se não quiser explicar agora, não Não, precisa não. tranquilo. Já a gente entra nisso aí. Esse é uma das armas principais, né? Porque que acontece? Dentro dele nós temos vários desdobramentos no mercado. Tá. Então, é uma forma que a tesouraria, sim, olha, porque também envolve o gerenciamento de risco. Tá. Beleza. E o gráfico, no final das contas, hoje, tem alguma ferramenta, assim, que você fala, pô, essa ferramenta aqui, grafista gosta muito de usar e eu uso, o resto eu não uso, por exemplo. Tem alguma ferramenta do gráfico que você gosta de usar? Tipo assim, eu gosto de usar uma média. Ou, sei lá, eu gosto de usar Fibonacci, por exemplo, enfim. O que você gosta de usar? Tem algumas médias que eu uso. E aí, eu fui muito questionado, inclusive, por isso já também. Tá. Mas tem o porquê delas estarem ali. É exatamente cálculo matemático. E essas médias, elas fazem parte, inclusive, do Fibo, que eu sou muito fã. Certo. Ah, mas você usa Fibo? Uso. Se você souber o porquê eu uso o Fibo, não é porque o 0, o 100, o 50% não tem nada a ver. É o que está calculado nas tesourarias que faz o Fibo funcionar. Certo. Então, eu olho o Fibo justamente por isso, para entender o movimento do institucional também. Então, basicamente, você usa média e Fibo. Média e Fibo, só para fazer uma prévia análise, né? Mas é muito mais ali para entender frequência. Tá. Porque eu uso muito cálculo estatístico. Tem um indicador que eu chamo ele de Money Flow. Certo. É um indicador de regressão linear. Ele é estatístico. Mas eu chamo ele de Money Flow porque na época da tesouraria ele se chamava Money Flow dentro da Reuters. Que é uma agência aí, né? Sim. E eu usava uma ferramenta lá dentro e eu consigo interpretar algumas questões de desvios ali para pegar a frequência, porque o player não sai fazendo tudo de uma vez só, né? Tá, não, com certeza não. Boa, boa. E aí é o seguinte, pra gente entender algumas coisas então aqui, né? Pra gente fazer algo minimamente didático, né? Primeiro, quando a gente fala de delta, né? Eu acho que já veio um ou dois convidados aqui no máximo que falaram de delta, enfim, né? E sempre que vem, depois o pessoal assiste e aí chove DM. Cara, o que é delta? Eu falo, pô, eu vou te explicar o conceito. Agora, como é que a galera calcula, como é que ele faz? Eu não faço ideia, eu nunca perguntei. Tipo, não uso, não faço a menor ideia, né? Então, assim, vamos definir pra gente o tal do delta. O que é o delta? Pra que eu vou calcular o delta? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma resposta um pouco mais ampla Tá, desmistificar isso de vez para todo mundo. Boa. Primeiro que o delta para mim é uma expressão que eu utilizo minha e não que o mercado conhece. Mas o delta é aquele símbolo que todo mundo conhece para quem opera opções. Certo. Então, quando você tem um delta trabalhando dentro de um percentual, o preço do ativo pode estar fora, dentro ou acima do dinheiro. Então, ele me mostra exatamente isso. No caso, como que eu uso o delta? Eu uso através do cálculo estatístico, através do desvio padrão. Certo. Só que até tem algumas pessoas que calculam os deltas aí. Só que o que aconteceu? Dentro de toda essa seara do mercado financeiro, eu criei a minha modelagem. Porque dentro de todo esse tempo na tesouraria, eu enxerguei o que realmente funciona. E como são as travas. Então tem gente que conhece o delta como a variação. Por exemplo, o mercado está variando 0,5%, eu vou olhar o 0,5%. O mercado está caindo 1%, eu vou olhar 1%. Não é isso. Eu preciso olhar
a volatilidade. Só que o segredo do delta não está no cálculo, o segredo está na quantidade do período que eu utilizo pro day trade. Entendi. Então, pro day trade é um período X e para os dias de posição são outros períodos. Tem gente que vai calcular um mês, tem gente que vai calcular X dias. Eu tenho um dia, X dias específicos para que funcione no day trade esse cálculo. Em cima disso, nós jogamos os desvios. Por quê? Porque é em cima desses desvios que nós temos o famoso delta hedge. Tá? E aí a tesouraria usa muito o delta hedge, que nada mais, nada menos é a busca de uma operação onde vai me dar retorno de juros. O banco, ele não quer ganhar sobre variação, ele quer ganhar pelo tempo. Então ele ganha juros no período, porque o dólar futuro, ele nada mais é do que o spot mais juros do período. Então, quando nós estamos falando de delta hedge, nós estamos falando de um intervalo específico que o banco fez uma alocação. Ultrapassando esse intervalo, o mercado vai fazer preço, vai existir rebalanceamento. E quando eu faço o cálculo do delta, eu sei exatamente onde são essas regiões. Então, eu estou operando exatamente onde tem as regiões de opções que tem volatilidade em conjunto com o delta hedge dos bancos. Boa. Beleza. E o DI ponderado? O que você chama de DI ponderado? O que é isso? Bom, Pra quem não sabe o que é o DI, explica primeiro. Bom, E o que é o DI, depois vamos falar de DI ponderado. Bom, os DIs, eles são as taxas de juros, é o CDI futuro, tá? É muito importante a gente entender a diferença do DI para Selic. Porque, por exemplo, o que forma a curva de juros para Selic são os títulos públicos. E o que forma a curva de juros para o CDI são os DIs futuros. São coisas distintas, mas que na arbitragem tende a ser igual a zero. Como ele tem que ser igual a zero, como hoje ele é reconhecido como igual a zero pelos bancos, se dá diferença da arbitragem. Show de bola. Eu utilizo os DIs para fazer algumas travas de operações. Eu posso fazer uma operação pré-fixada virar pós-fixada utilizando um DI futuro. Tá. E no Brasil, o gringo, ele não gosta de ficar exposto em pré. Ele gosta de estar sempre em pós, porque ele não sabe o que vai acontecer. O pré é uma... Acho que é muito risco, né? Exatamente. E aí, ele opera em vencimentos específicos, tá? Ele opera em vencimentos específicos e conforme o tempo vai passando, ele vai modificando o volume que ele opera em cada um desses DIs. Tá. E aí você conhecendo onde está o volume desses DIs e sabendo que o gringo utiliza eles para travar, você sabe onde está a curva. Por que eu olho a curva deles? Porque é base. Pega um dia que você não tem gringo operando aqui, que é um dia de feriado lá fora, e pega um dia normal. Totalmente diferente. Tem fluxo? Totalmente Tem diferente. volume? Totalmente diferente. Não tem. É. Então quem manda nesse mercado aqui? O gringo. A Gringolândia. Então, se ele manda e ele opera nisso, eu já sei onde ele está olhando. Então, os DIs ponderados, eles me mostram a curva. Só que, em cima disso, eu calculo com base na paridade que eu calculo lá no começo do dia. Tá. Não sei se você já chegou a ver, mas eu tenho minhas paridades. Os seus, assim, eu já vi, teve uma vez que a gente tava... Há muito tempo que a gente conversava lá no Instagram lá, que a gente conversando, acho que eu tinha feito uma operação, aí você pegou e mostrou, falou assim, cara, olha pra você ver meus cálculos aqui, isso, bate isso e tal. Sim. Lembro que você tinha falado de FIBO também, você falou, pô, tem um porquê aí de FIBO e Sim. tal, enfim. Mas essa questão de ver basicamente como que você utiliza DI ponderado, etc, nunca tinha visto, não. Não, é uma coisa realmente nova. Muita gente tem até questionado, né? Porque eu vejo que muita gente... Eles questionam porque eles querem ter razão ou eles questionam pra saber se você faz dinheiro? Porque assim, eu penso assim, se você usa e faz dinheiro, pra que o nego vai questionar pra querer ter razão? Ah, não, Sabe, mas... é uma coisa assim, você acha que questiona por uma questão de ego? Eu acho que você não acha, não? Quer ver uma Eu, coisa, assim, não sei nem Vasco? quem tá questionando, mas eu vejo muito no mercado isso, sabe? A galera se questiona muito, assim, mas tipo, cara, é ego puro.
entendeu? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Exato. E É aí, só ver tipo, lá o lançamento que eu fiz. Eu deixei já aprovado, porque fizeram esses questionamentos. Eu já cheguei mostrando por que meu projeto chamava DARF. boa. Disciplina, né? Ah, chama DARF seu projeto? Projeto DARF. Disciplina, aprendizado, resultado financeiro. Teve grandes nomes, inclusive, que vieram falar, pô, bro, você, que nome feio, que não sei o que, tal, nem me conhece, mas por eu ter andado muito nos bastidores do mercado, Tá. eu sei gente grande que fala muito e não faz dinheiro. Tá. Então, conheço eu não tô também. aqui pra... Acredite. Eu não tô aqui pra achar inimigo comum. Sim. Eu não disputo com ninguém. Mas tá aqui pra fazer o seu, né? Aqui entre nós, Vasco, qual tesoureiro que você conhece hoje que tá no educacional? Não tem, né? Eu já vi gente que fala que passou por aí e tal, Institucional etc, e tal. institucional, enfim, mas Mas tá tesoureiro, tudo etc, não certo. E eu tô vindo, por quê? Por que eu entrei pra esse mercado? Porque eu acho que o conhecimento, ele tem que ser passado. Então essas pessoas que questionam, é por isso, não tem... eu não tenho problema nenhum. Então, tipo, cara, pode questionar, eu vou te responder. Tem uns que a gente responde, tem uns que eu nem olho. Falo, cara, não vou nem olhar. Esse aqui deve ser Tem até... uns que nem existe. Tem então, uns que responder a mesma coisa que não responder, né? exatamente. É melhor não ter respondido. Mas os DIs ponderados, eles vêm porque o que acontece? Essa indústria que aconteceu no mundo do mercado agora, dos cursos e tal, Sim. você aprendeu com um, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, aí todo mundo saiu fazendo o curso. O telefone sem fio. Aí o telefone sem fio é assim, ó, os DIs sobe, você compra, os DIs cai, você vende. Uhum. Beleza, essa é a correlação padrão. Sim. Mas precisa entender o que tá acontecendo. Porque o DI pode cair 0,5%, o dólar não andar. Porque a curva tá fechando. Certo. Então, tem que entender esse movimento. E aí, os DIs ponderados, eles me mostram muito se a relação entre o dólar e os juros tá em linha, estão alinhados. Massa. Cara, você mencionou uma coisa legal aqui, né? Que foi a questão do dólar e do DI, né? Dessa correlação, né? Conta aqui pra mim. Quando a gente tá operando dólar e índice, por exemplo, eu não gosto de ficar olhando essa correlação, porque, assim, ela existe, mas ela existe no macro, vamos assim dizer, no final de um dia. Uhum. Por exemplo, você olha e fala, hoje o índice caiu, o dólar subiu, tá, ok, né? Ou um caiu pouco, ou fecharam muito próximos ali, um subiu 3, outro caiu 2, beleza, né? Dá pra gente levar isso em conta tranquilamente. Mas, por exemplo, não dá pra eu, tipo, eu, por exemplo, não consigo olhar o dólar e falar assim, vou comprar dólar, mas deixa eu ver se o índice tá dando uma venda. Não faz o menor sentido. Aliás, eu acho que, principalmente pro grafista, é a melhor forma dele perder dinheiro. Uhum. É a melhor que tem. Que às vezes o dólar tá abrindo uma compra ali pra ele, no operacional dele, linda, ele não faz, porque o índice, o spike do índice pra cima ali, tá subindo e tal, e de repente o dólar brau, e o índice tá lá parado, ou depois ele cai, enfim, né? E tem muita gente que gosta da correlação dólar e DI, né? E aí quando eu digo gosta da correlação, é ficar olhando, tá? Eu vejo muitas pessoas que literalmente ficam olhando o DI, se o DI sobe, eu falo, agora eu vou comprar dólar, se o DI cai, eu vou vender dólar, né? Enfim. Quem que você acha que mente mais, o dólar ou o DI? Porque quando tá dólar e índice, sobe, eu olho pro índice e falo assim, índice, vai, manda aí, mano. Aonde é que você vai reverter, né? É um viés, obviamente, isso não é técnico, né? Uhum. Mas dólar e DI, por exemplo, DI tá subindo, dólar tá parado. O E dólar aí? é o que mais mente. O dólar é o mentiroso. O dólar é o que mais mente. Tá. Mas muitas vezes, vou falar de 85%. E às vezes os DIs ponderados me mostram isso. Por que acontece, Vasco? Quando eu olho os DIs ponderados, eles fazem um cálculo pra mim num gráfico, tá? Então o tempo todo ele tá criando gráfico pra mim. Então eu tenho duas curvas, a variação do dólar e a variação do DI. Então, por exemplo, quando eu vou pro gráfico, isso é muito interessante. Quando eu vou pro gráfico, eu faço uma análise nos DIs ponderados sobre suporte e resistência. Legal. Só que sobre isso somente. Então, você tá ali com a curva, o dólar inverteu e o DI tá parado. E o dólar começou a andar. O DI virou um pouquinho, o dólar vai andar mais. Então, muitas vezes, muitas vezes o dólar mente. Mas às vezes, sabendo olhar o DI ponderado, eu enxergo se o DI tá travado e ele vai virar.
porque ele já fez o movimento que ele tinha que fazer. Legal. No começo do dia acontece muito isso. Tá. E aí depois o mercado acaba fazendo o movimento que tem que fazer. Boa, legal. Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer até para alguns conhecidos, alguns colegas, enfim, que gostam de utilizar essa correlação, DI, dólar, etc, enfim. Às vezes utilizam no intraday, né? E assim, por várias e várias vezes a gente vê uma situação que você fala, bom, nesse momento, nas últimas meia hora, por exemplo, as coisas estão meio descorrelacionadas, né? E aí aquela pergunta, e aí, quem tá mentindo? Sim. Né? Porque se a correlação, se você acredita na correlação, enfim, e ela tá distorcida, alguém tá errado. Errado no sentido de alguém tá um pouco diferente do que você acredita, né? E aí depende muito, cara. Tem gente que fala, cara, pô, mas assim, a galera também não é tão especialista assim, é muito mais feeling, sabe? Uhum. Né? E tem gente que fala, pô, pra mim o DI, às vezes, ele é mais mentiroso. Não. Né? E aí, pô, eu falei, pô, eu vou perguntar isso pro Delombo, quero saber a opinião dele, né? Quem que mente mais normalmente, dólar ou DI? É porque você tá travando a grana mesmo, né, no DI. Então, eu vejo que o dólar é muito mais mentiroso. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu tava operando, o mercado não ia. Eu enxerguei um sintético no DI, uma operação sintética que acontece muito. Vendi. Aí falei pro pessoal no grupo, até que tem um grupo aí de amigos do pregão e tal, faz tempo isso. Falei, ó, eu lembro mais ou menos, nós estamos falando de 15 a 20 pontos de dólar. O mercado tava lá 5,7, 5,8, batia no 60 e segurava. Aí eu catei, falei, vendi. Galera, meu stop tá acima do 62, o mercado vai no 40. Do nada o mercado dá pancada. Por quê? Porque o sintético aconteceu, realizaram a operação que tinham que realizar no DI, e aí o dólar acompanhou. Então, o DI me antecipou uma operação. E é uma operação que muitas vezes você não vai enxergar no gráfico. O sintético que você fala é a mesma coisa das opções ou não? Não, é sintetizar. Tem o mesmo significado? É outro É sintetizar. Sintetizar a operação. Então, entendi. Tô fazendo uma operação de trava de DI com título, alguma coisa do tipo. Tá. E ali ela vai me mostrar o que tá acontecendo. Aconteceu, enxerguei. Legal. E aí você no olhômetro vira feeling isso. Isso vira feeling. E aí no olhômetro ali você já sabe o que foi feito. E aí o mercado vai virar. E é só esperar. Legal. Massa. Acho bem legal isso. E normalmente isso, sei lá, isso casa com alguma região de FIBO normalmente? Casa. Casa também. Casa. Doideira isso, né? Casa. Vamos lá. Por que você falou que gosta de Fibonacci, mas gosta por uma questão, tipo, não é igual, tipo, enfim, porque a retração de 50, de 60, não, você falou que tem um porquê ali, né, tem um cálculo ali por dentro, tem um motivo pelo qual, né, você aprendeu a gostar dessas regiões. Que motivo que é esse? Tudo se resume na matemática, na razão áurea. Perfeito. Então, o cálculo matemático que está ligado em grandes instituições que vão fazer frequências de trade, ou seja, vão ou só comprar o dia inteiro ou vão só vender, tem muitos que estão ligados na matemática e estão ligados dentro da razão. E se está ligado dentro da razão, o que vai acontecer? Ele vai fazer a sequência de Fibo. Legal. Olha só que legal, né? Ou seja, né? Deus abençoe Fibonacci, então, inclusive, né? Porque pra gente que não sabe fazer cálculo, que eu não sei nem se eu quero aprender, inclusive, eu já falei isso aqui outras vezes. Você não quer aprender a calcular o delta? Quero aprender? Eu falei, não quero não. Eu demorei tanto tempo no mercado pra começar a fazer dinheiro, né? E tipo, eu não sei se eu quero acrescentar alguma coisa na minha cabeça a mais, entendeu? Apesar de que, de tempos em tempos, pra gente que tá no mercado, a gente sempre quer aprender uma coisa, né? Sim. Sempre quer aprender uma coisa. E eu acho essa questão dos cálculos muito legal. Isso eu acho massa, tá? Isso eu acho que é algo que vale a pena, inclusive, né? Se você tiver com aquela vontade de estudar, de aprender, de aprimorar, eu acho que é top. Eu acho muito legal. Inclusive, estudar DI, estudar renda fixa, né? Cara, renda fixa, o trader não sabe nada de renda fixa. Não. Se você falar pro cara, o que é um PU? Ele fala, que? Pequem? Né? Tipo, nunca ouviu falar, não sabe, tipo, falou pro cara, pô, acho que, vamos lá, o governo entregando título aí, por exemplo, de 12,75%, 13%. Aí o RCN vem na última reunião e fala, acho que na próxima a gente corta.
né? Beleza, o título tá lá ainda dando bobeira, alguma coisa. Fala, cara, você pode fazer um trade com título pré, sabe fazer? Não, nunca viu falar. E não entende que a correlação, inclusive, que o preço do juro futuro e o preço do título, por exemplo, é inverso, né? Do pré é totalmente o contrário, né? Até porque se você pensar mal pensado, você vai achar que é junto. Na verdade, é o contrário, né? Existe uma lógica por trás disso. E é algo tão simples, né, cara? Porque é uma questão, tipo, quando eu vejo renda fixa, quando eu vejo PU, por exemplo, né? Quando o pessoal pergunta, cara, por que se ganha dinheiro com pré-fixado antes do vencimento? Porque você comprou o título por X e ele valorizou. Você vai vender no mercado secundário mais caro, é simples. Tipo, sabe? Eu falo, cara, é isso. Tipo, mas por que o seu título valoriza? Porque, olha só, se você tem um título que paga, sei lá, 13% ao ano, né? E daqui 2 anos o juro tá 9%, 8%, e o seu título vence lá em 2000 e lá vai pedrada, já aconteceu. Você pode chegar no secundário pra alguém e falar assim, eu tenho um título aqui que paga 3% ao ano, sim, né? E, tipo, se você for pegar hoje, você pega a 9%. Quer comprar? Né? O cara fala, comprar? Eu quero. Entendeu? É legal. Tipo, quando vem? 2040, tem 20 anos ainda de título, tem 15 anos de título, 10 anos de título, 8 anos de título, sei lá. Né? Você vai lá, dá o preço. Pronto. Né? Não é bem assim, tipo, você dá o preço. Você pode dar o preço se você quiser, enfim, mas assim, é que existe um mercado secundário, né? Que é um mercado... Pra quem não sabe o que é um mercado secundário, é um mercado, como é que eu vou te explicar isso? Que roda dentro das instituições. Entendeu? É como se eu vendesse pro Delon, por exemplo. Sim. Eu, PF, Vasco, vendo meu título pro PF, Delon. Na mesa, entendeu? né? Na mesa, exatamente. Você faz direto na mesa. E isso assim, às vezes, isso aqui que eu falei, o pessoal fala, nossa, que coisa. Cara, isso é o básico do básico mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante se a gente pudesse dedicar, na verdade a gente pode, né? Mas se a gente pudesse entender um pouco mais do que você entende, né? O famoso 1% todo dia, sobre DI, né? Sobre renda fixa, sobre o próprio dólar também, mesmo que você não vá usar, né? Eu acho muito massa isso. Enfim, vai, o que você ia falar? Isso eu esqueci. Viajei é exatamente isso, tá correto aí nessa parte mesmo. Eu uso um exemplo muito básico para as pessoas que me perguntam sobre título, inclusive, que é exatamente isso. Eu uso uma linha, né? Uma linha crescente, mas que ela já tem o seu final, né? Que é o que o título vai te pagar no final. Sim. Só que a linha crescente, se você tomou um pré e a taxa de juros caiu, o que era uma linha crescente, ela vira uma linha crescente, mas exponencializando ela. Ela sai de ser uma reta e ela começa a trabalhar uma curva. Ela trabalha antes dessa subida. Então, o que ia pagar lá na frente está pagando agora, porque é tempo. Perfeito. Por que eu vou ficar até o final? É basicamente isso. Perfeito. E isso aí eu acho... Cara, quando eu entendi isso a primeira vez, eu olhava pro mercado financeiro e falava assim, acho que eu tenho que aprender mais, porque eu não sei nada, né? Porque eu dava pouca importância pra renda fixa, né? E tipo, é importantíssimo, né? E aí você falando lá, os leilões, enfim, né? O quão é importante você saber olhar, enfim, identificar, né? Quando o mercado tá pedindo mais prêmio ou não, enfim, que inclusive tá pedindo mais prêmio agora, né? Parece que tem título aí sobrando, não sei se você pode confirmar isso, inclusive. Mas pelo que eu vi aí, pelo menos nos últimos leilões, enfim, parece que o mercado tava querendo um pouquinho mais, né? Uns títulos um pouco melhor ali, pagando mais, vamos assim dizer, títulos do governo que pagavam mais, né? Enfim. E a gente teve uns leilões bem fracos aí por último, né? Teve. Ontem, inclusive, aconteceu o de NTNF, mas esse foi bom pra gente. Foi bom? Foi bom. A gente conseguiu fazer uma taxa melhor pra ele, olhando pro Tesouro, no caso, né? Então foi bom pro Brasil. Acabou entrando um pouco de fluxo estrangeiro, porque o estrangeiro, ele entra pela NTNF, né? Perfeito. Por isso que de quinta-feira eu comento todo dia, toda quinta-feira, no Morning Call, falo, olha, hoje tem NTNF, não esqueçam, porque na quinta-feira em específico ele faz um movimento. Tava pagando o que ontem lá, nesse título que a galera gostou? Cara, eu não lembro da taxa, porque eu só vi resultado, mas foi uma taxinha melhor que foi aceita, mas que saiu o negócio. Que saiu o negócio e foi aceita uma taxa melhor do que o governo esperava, pô... É bom, é ótimo pro país. Entrada de capital. O mercado dá uma... Exatamente. Né? E ontem o dólar acabou dando uma batida, né? Na parte da manhã.
Então, eles já mostram, inclusive, o que eles querem. Tá vendo a relação, a importância Total. de entender isso? O cara pegou a abertura, ele já me mostrou na abertura que ele queria fazer isso. Pô, mas o mercado segurou, não caiu muito, mexeu ali, saiu de 40, foi até 12 ali, e acabou voltando e fechando praticamente na abertura. Mas por quê? Porque aconteceram outros fatores durante o dia, que Sim. foram as falas dos dirigentes, e acabou impactando. Então, o mercado, da mesma forma que ele cai, ele sobe por Claro. notícia, né? Principalmente o dólar, cara. Nós estamos falando, porra, né? É tipo, o que influencia no dólar? Tipo, tudo, cara. Tudo. Tudo. Desde do gringo que topou pegar uns títulos aqui de manhã, até, sei lá, o Powell que chega meio-dia e falastrão fala alguma coisa, até o governo que chega aqui e fala, ai meu Deus, nós vamos regular esse fiscal lá, vamos jogar pra 2000 e lá vai pedrada. Pô, isso já influenciou, já mudou tudo, né? Aquele movimento de venda, por exemplo, do dólar pela entrada de fluxo estrangeiro, ele já aconteceu, quem pegou, pegou, de repente o Powell falou, sei lá, voltou tudo, beleza, tava de lado, aí de repente chega lá alguém do governo, chega o Haddad, por exemplo, e fala, ó, fiscal, você não tem que esquentar muito fiscal não, fiscal nós vê depois, aí termina de subir. Sim. Né? Ou seja, olha o tanto de coisa que aconteceu num dia, basicamente, né, que influencia ali no dólar. Isso é doideira. Fala, filho, você quer perguntar? O nosso cameraman, ele adora perguntar. Qualquer dia eu vou fazer um episódio com ele, gente. Eu vou colocar ele sentado aqui pra ele poder participar. Porque esse menino, ele dá trabalho, mas ele é bom. Vai. Eu percebi que era uma pergunta meio burra, porque assim, você falou que o mercado... Não tem pergunta burra, pode perguntar. Você falou que o mercado tava querendo pedir mais título, ele falou que veio bom. Então, na teoria, se o mercado pede mais NTNB, significa que o governo tem que gerar mais título e com isso aumenta a taxa, então o dólar sobe. E se for o contrário, se os caras lá de fora aceitarem uma taxa menor, significa que a nossa moeda tá forte, entra mais capital e por isso o dólar cai. Na verdade, eu acho que tem uma correlação, mas assim, vou deixar o Delon responder. Na verdade é assim, ó. Você tem dois fatores nos títulos. Primeiro é o volume, tá? Volume ofertado. Você tem taxa ofertada. E aí quem aceita a taxa é o Banco Central, não é o mercado. O mercado, ele mostra o que ele quer e o Banco Central aceita. O que aconteceu na NTNF foi que o mercado pediu a taxa e o Banco Central aceitou e foi uma taxa boa. Quando você tem o mercado pedindo muita taxa, é porque ele já enxergou risco, então isso daí vai impactar no câmbio. Então, muita taxa, ele quer mais taxa. Então, se ele quer mais taxa, o dólar é para cima. Os juros é para cima, o dólar é para cima. Perfeito. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Agora, os impactos maiores acontecem nos vencimentos dos títulos. Muita gente deixa eles. Há um tempo atrás, antes aí do meu lançamento e tudo, eu falei sobre as NTNAs lá, tá, que venceram. Aí choveu um monte de pergunta e tudo mais. Galera, nem existe mais os títulos, mas tinha título na carteira. Aí o cara mantinha uma posição, e para ele ficar arrediado na posição, ele veio desde 1900 e bolinha, desculpa a expressão, fazendo um hedge dessa posição, tá? Porque ele não poderia, ele pode deixar o dólar andar, mas ele não pode deixar o dólar cair. Então ele ficava vendido na posição. Chegou perto do vencimento, ele precisa zerar essa posição. Nós estamos falando de 3 bi de dólares. Tá. O mercado pediu taxa, saiu lá dos 4,90, veio para 5,10. Legal. Tá? Então, entendendo principalmente pela posição. Pelo vencimento dos títulos, o cara tinha que encerrar. Exatamente. Legal. Vencimento a trava dele. E a trava. Agora, quando nós falamos de outros tipos de títulos, tem que entender, geralmente é nos prés, tá? Que acontece muito essas distorções, porque o cara vai fazer isso sintetizar um pós lá no DI, quando ele pega uma pré. Então acontece muito esse movimento. Quando você tem um vencimento, você tem que tomar cuidado, porque tem que entender qual é o tamanho do volume que vai ter no próximo, porque o cara vai ter que rolar isso. E aí rolar isso vai impactar todo um operacional que vai ser jogado no mercado e vai impactar os ativos que estão ali correlacionados. Boa. E aí o mais interessante disso, né? Imagina, né? Você já pega um cara que ficava travando isso vendido para encerrar, ele tem que recomprar, obviamente. Sim, né? sim, obviamente. Sim. Aí você pega um dia, por exemplo, de vencimento, ou um período de vencimento, já tem esse vencimento, aí pega lá, sei lá,
O governo já tá falando que o fiscal tá fudido, ou seja, Vai dar ruim. o risco tá lá em cima, né? E aí, sei lá, já tá acontecendo um problema lá fora também, alguma coisa. Ah, o Fed chega e fala, nós vai segurar mais um pouco pra começar a cortar esse juro. Amigo, às vezes você olha pro dólar assim, né? Imagina, isso tudo casado num curto espaço de tempo. Pô, Sim. explode, né? Explode. E é super legal saber disso. Eu, por exemplo, não sei, tá? Sendo bem transparente, que você fala assim, pô, quando que vence o título, sei lá, tem vencimento de título, você não tem ideia, sei lá, Banco Central. não tenho a menor ideia. Não, e assim, mas nem procuro, tá? Não sei mesmo, assim, nunca procurei, nunca olhei, enfim, mas é algo legal. Sim. No início, alguns anos atrás, eu me senti enviesado. Por exemplo, eu assistia, por exemplo, algum Morning Call, né? Bem que é difícil, inclusive, Morning Call falando disso, né? Normalmente, Morning Call... É verdade isso, inclusive, tá? Já vou deixar aqui, inclusive, aí a dica aí, ó. Talvez funcione, tá? Mas, ó, eu acho que você tem algum Morning Call todo dia? Você tem? Todo dia meu Morning Call. Sabe uma coisa que falta, que eu vejo? Talvez o seu seja assim e talvez eu esteja precisando assistir o seu, por exemplo. Tá faltando Morning Call técnico. Tem muito Morning Call, essa porra te enviesa de um jeito absurdo. Você assiste um Morning Call, se você comprar muita ideia do cara, quando você vai pro mercado, você fala, não, eu não compro dólar, e o dólar... Sim. Aí você fala, não vendo dólar, o dólar derrete. E quando, tecnicamente falando, sem viés, né, são operações técnicas que você faria, por exemplo, da forma que você opera, né? Então, assim, pô, tem muito viés, sabe? Tipo, agora você tem um Morning Call técnico, fala, ó, gente, seguinte, hoje tem vencimento disso, desse, por exemplo, sei lá, né? Hoje tem vencimento dessa NTNA que você falou aqui, né? Essa galera normalmente, né? O cara tá travado, vendido, né? Então pode entrar um fluxo no mercado aí do encerramento dessa bagaça aí. Sim, né? exatamente. Pô, beleza. Você fala, legal, tal. Mas olha pra você ver a diferença disso com... Gente, ó, seguinte, o Brasil não tem jeito. O Brasil acabou. O Brasil... Meu irmão, se você entrar nessa, esquece, irmão. Você só compra dólar. Você só aperta o botão da compra. Você toma tanto fumo. E fume. Então, assim... Falta Morning Call técnico. Se alguém quiser fazer, alguém competente quiser fazer, me chama pra assistir, pra ajudar não. Porque a única coisa que eu posso ajudar talvez é gráfico e olhe lá. Tá? Eu sou um cara que sei das minhas limitações e da minha ignorância. Então, falta isso, tá? Se tiver, inclusive se tiver, e quiser me mostrar, eu chamo pra vir aqui, inclusive, pra ensinar nós, porque... Tô aqui. O que trade aí, ó. Pronto, já achamos, tá vendo? Ó? Achamos um cara, pelo menos. Ó. Eu vou começar a assistir o Morning Call dele. O dia que ele me enviesar, eu vou escrever pra ele. Eu vou dizer, se fuder, caralho. Porra, hoje eu não vou nem clicar, tô com medo, né? Falta Morning Call técnico, cara. Eu costumo não enviesar o pessoal. Tem duas palavras que eu acredito que descrevem o meu Morning Call. E eu tô tendo uma boa audiência hoje, depois do lançamento que eu tive, justamente por conta do pessoal entender isso. Ah. Como eu começo 8h30 da manhã, eu não tenho por que começar às 8 e ficar até às 9. Esse já é o número 1. Boa. Então, 8h30 da manhã, em 10 minutos, eu falo pra você o seguinte. Os drivers são esses. Eu acho isso, por conta disso. E o Gustavo, aqui, ele acaba pensando de uma forma bem diferente. Eu gosto de pensar fora da casinha. Tem gente que às vezes acha que eu sou até meio maluco, mas é porque eu aprendi a olhar como realmente o mercado é. Boa. Tá? Então, eu falo 10 minutinhos ali, e aí eu vou fazer as marcações do índice e do dólar. Marco lá meus blocos institucionais, que são fantásticos, não sei se você chegou a ver. Não. É só você fazer assim, ó, pega todos os capítulos pra trás e fala assim, esse cara falou isso, aconteceu isso. O cara falou isso, aconteceu isso. E aí tem meu bloco neutro. Legal. Tem um bloco neutro. Bloco neutro, andou pra cima, o mercado vai pegar a máxima pra cima, vai pegar um bloco. Pronto, é simples. Tá ali, já tá calculado. No dólar eu faço uma coisa diferente. Além dos blocos institucionais, eu calculo as paridades para falar, região de dólar é isso. E aí eu vou até deixar aqui, que é até importante a gente falar. Tem uma paridade, Vasco, que eu chamo ela de paridade global. Eu nomeei ela de paridade global. É um cálculo matemático, uma modelagem que eu fiz. Então assim, cara, o mercado do dólar tá acima da global, sai da frente, irmão. O pneu furou e o negócio vai dar ruim. Mais ou menos isso. Boa. Daqui a pouco vai aparecer um monte de gente falando do cálculo da global. Tá? Vai mudar o nome e vai falar. Exatamente. Tem a paridade mas tá bom, real. se ensinar direito já é alguma coisa, né? Exato.
Beleza. E aí eu calculo a paridade real que está baseada com juros para olhar em títulos públicos nas travas e a abertura. Só que a minha abertura que eu calculo é diferente do que o pessoal calcula aí. Eu fui já no YouTube dar uma olhada. Eu calculo sobre spot. Eu faço o cálculo que é o dólar deveria valer aqui. E essa paridade de abertura, muitas vezes, ela não... ela tem a tendência de buscar. O mercado abriu para baixo, comprei e vai buscar. Essa é a tendência dela, tá? Se você fizer um backtest, você vai ver. Só que ela não é só isso. É em cima dela que eu me baseio para fazer meus cálculos de curva. Tá. Legal. E funciona. No lançamento, foi engraçado. Eu dei call mesmo, ao vivo. Tô nem aí. Aí lá no lançamento foi assim, o que vai acontecer? Um monte de gente perguntando. Pode vender. Pode vender que vai cair. Daqui a pouco o mercado 20 pontos. Cara, o que você tá fazendo? É bruxaria? Entendi. Tinha gente que perguntava, é bruxaria? Não, não é bruxaria, é cálculo. Tá aqui o cálculo, gente. Um ativo tá amarrado no outro. É só entender o que tá acontecendo na dinâmica que você vai entender o mercado. E aí você vai chegar a ver em várias situações, inclusive em paridades. Você vai falar assim, pô, Gustavo, eu olhei aqui, meu FIBO aqui bate com a sua paridade. Tá ali. O porquê que bate. Doideira, né? Ainda bem que bate, então, né? Por isso que lá Nem na... que eu não preciso saber fazer conta, tá vendo? É isso aí. É isso aí. E bate bastante, cara. Legal. Bastante. Cara, é muito. Isso aí é muito bacana. Acho que isso, inclusive, o pessoal vai gostar de ouvir isso. A audiência vai adorar ouvir isso. Fala assim, nossa, eu ainda não sei fazer essa conta, não, mas ainda bem que, pelo menos, assim, né? Algumas ferramentas boas eu utilizo, né? Esse Morning Call seu é o gabarito dólar? É o gabarito dólar. Legal, tá com audiência boa, hein? Tá. Tá com audiência boa, considerando o tamanho do seu canal aqui e tal, tá legal. E aqui, conta pra nós aqui, inclusive. Abre aí o computador pra nós, vamos lá. A linha cinza aí, por exemplo, seria o preço justo. É, a branca aqui, ó. É branca, né? A branca aqui é a minha paridade de abertura. É onde o dólar deveria valer a região na parte da abertura. Perfeito. E aí eu tenho a paridade global, que é onde eu falo, ó, acima dela sai da frente. E ela casa, inclusive, com o meu bloco institucional, tá vendo? Tá. Então eu falo, ó, aqui é a região neutra. Daqui pra cima o mercado anda. Só que o que aconteceu? Eu tinha taxa de liquidação de D-1 e D-2 aqui no dia. E o mercado tinha uma paridade real. O mercado perdeu a taxa de liquidação, veio buscar essa trava do estrangeiro aqui, retestou exatamente na D-1 e veio buscar toda a volatilidade, perdendo a mínima da CME, tá vendo? Ele perdeu a mínima, retestou a mínima da CME e veio buscar a paridade cheia lá pra baixo. Boa. É. Eu olho, mínima e máxima da CME. Cara, vou te falar um negócio. Sabe o que é o mais doido? É o que eu falo pra você. Tá vendo isso aqui, ó? Ah, Essa parte de baixo aqui? sim. Onde tá a bolinha aqui, essas mínimas aqui. Até uma e pouco. Isso aqui é o terceiro. Isso aqui é muito louco. Fibonacci é uma doideira mesmo, né? Esse é o terceiro alvo de Fibonacci. Cravado. Que doideira, velho. Sim. Que negócio maluco. Se você pegar... Deixa eu tirar esse estudo aqui. Só para mostrar um negócio para você. Remover, opções de estudos, exclusão de estudos. Se você pegar essa queda aqui, tá vendo? Aham. Vou falar de coloração, tá? Não, nem deveria falar isso, mas vou falar de coloração. Se você pegar a regra da coloração e traçar aqui uma projeção, tá aí, ó. O cara ainda deveria vir para baixo, mas ali tem volatilidade. Então ele fez 1.5 para mim, entendeu? Tá. Ele fez um alvo E meio. e meio. Tá. E ele tá na Isso, Golden 61. Zone, tá vendo? Ele tá na região. Legal. Ele tá perdendo fundo. Aqui já tem outras questões que a gente tem que olhar. Só que olha só que interessante, a gente fala dos deltas, né? Esse layout seu aí, só tem layout pra cacete aí, né? Tem. Bloco institucional, Money Flow, blá, 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 beleza. O seu layout do Delta, o que você olha aí? O que é essas linhas aí, inclusive? Isso aí, essa vermelhinha aí. Layout de delta tem o... Bom, os deltas aqui eu chamo de banda de delta, que é aquela informação que eu te falei. É o delta head.
Se o mercado sai fora disso, ele tá me mostrando direcional. Tá, Porque tá tendo rebalanceamento de carteira. tá. Se você notar, eu uso a média de 26. Ela é a minha principal média, Certo. tá? Mercado perdeu, veio, pegou um delta. Então ele buscou uma banda para baixo, aqui, ó, nessa região. E ele veio sendo recalculado, tá? Ele retestou aonde? A banda de cima. A banda de cima. O que ele falou para mim? Ele falou, olha, eu preciso rebalancear os juros caindo. Ele veio buscar praticamente todos os deltas. E aí ele testou de novo a média de 26, veio perdendo. Quando aqui ele já começa a sair da zona de volatilidade. Como lá no bloco institucional eu utilizo regra de volatilidade também, você vai ver a confluência. Certo. Mas tem muita coisa no delta que você olha, por exemplo, ó, ele abriu fora da banda e voltou, tô falando de ontem, né? Ele voltou, fez novamente e voltou ali só para testar a abertura. E ficou trabalhando dentro. Mas ele pegou duas bandas. Geralmente ele pega duas bandas. Esse é um dia normal. Quando ele sai da banda de delta, ele abre volatilidade. Entendi. E vai embora. Agora, quer ver uma coisa interessante aqui? Você gosta do FIBO, né? Só um pouco. Só um pouquinho. Só. Ó, ele deveria testar esse 502. Como é que você traçou esse FIBO aí, cowboy? Que ponto que Não, ponto não é esse FIBO que você não. pegou? É só risco-ganho. Ah, você pegou só ferramenta risco-ganho? Só risco-ganho. Mas você traçou o que aí? Eu tracei em cima da polaridade, da onde ele perdeu a força. Tá vendo que ele fez um teste aqui? Aí ele retestou a abertura, né? Perfeito. Aham. Aqui foi onde ele virou a polaridade pra mim. Ó, ele perdeu o Tá. fundo. Entendi. Beleza. Risco-ganho. 3-1. Tá. Por E que anda? 3-1? Por que você Eu, definiu? gerenciamento de risco pra mim só entra em operação que dá no mínimo 2-1. Entendi. Ah, Gustavo, você entra com uma mão maior, faz um... Depende do que eu tô olhando. Vamos supor que eu tô olhando aqui um fluxo rápido. Vi uma operação rápida pra pegar 2, 3 pontos rápido com 200 lotes. Cara, vou zerar minha mão aqui e vou deixar o do santo. Tá. Porque não é uma operação que eu tô deixando correr. Então, operações que vão correr, eu tenho que, inclusive, entender. Agora, quer ver uma coisa? Você gosta do FIBO. Eu vou tirar o delta da tela só pra gente fazer um estudo rápido aqui, ó. Depois você vai ter que pôr esse trem tudo de novo aí. Não, tá tranquilo. Aqui eu fiz o risco-ganho, não fiz? Certo. Olha aham. só esse canal. Eu quero que você olhe só o canal da onde virou a polaridade. Tá. Eu vou traçar um FIBO dentro dele. Aonde que ele retestou? Massa. Lá no 50, 61, 50, por aí. O que ele mostrou pra mim? Olha, eu já fiz a polaridade e eu preciso fazer um reteste. Tá? Aí o pessoal não entende por que de pullback o institucional não sai vendendo tudo. Ele manipula pra vender. Até porque não tem nem... Pô, como é que sai vendendo tudo, né? Então tem muita Vai regrinha. pegar num preço horroroso ainda. Não, tem muita regrinha. Agora o risco-ganho é uma ferramenta que eu gosto bastante. Depois eu te Boa. mostro nos bastidores uma das coisas que eu gosto. E aí o institucional usa. Massa. Falando do mês. Tá. Porque o cara tá operando no mês. Né? Ele tem posição no mês. Qual é o preço do FIBO e como você vai usar o FIBO no mês para você saber exatamente uma região top que é do diário ali para você entrar numa posição para você falar assim, cara, peguei 30 pontos de dólar. Top. E eu sou um cara que eu gosto muito de entrar na posição, defender. Eu defendo a posição no 0 a 0 Uhum. porque eu tô enxergando. Porque eu sou muito ganhador. Minha performance é 79,90. Tá. Então todas as vezes a que eu taxa de entro acerto é alta. é alta. Então todas as vezes que eu entro, eu acerto. Então eu já defendo. Porque quando eu deixo correr, aí vai embora. Boa. Aí é 20 pontos. Aí aquilo que eu posto ali E se estopar também foda-se. tá no 0 a 0. Boa. Ah, mas já correu 5 pontos. Não importa. Porque quando eu acerto do jeito que eu quero, ele Você vai joga embora. pro zero enquanto, em média, quando, por exemplo? Depende. Por exemplo, você entrou com... Vamos falar uma mão, vai. Tô operando ali com um lotinho. Uhum. Aí eu tô fazendo um trade de acerto. Então eu tenho que sair e deixar no 0 a 0. Porque Uhum. eu não quero mais perder. Ah, eu entrei com 3 lotes. Pô, zerei 70% da mão, que é 2 lotes. Ali eu vou fazer o cálculo da onde tá o meu break-even. Você costuma fazer parcial também, Faço a obviamente. parcial.
Esse negócio, o Vasco, honestamente, tá? Do cara falar, eu enfiei 300 lotes lá e levei 50 pontos. 50 pontos, 300 lá é muita coisa. Eu nunca vi. Eu já vi. Eu nunca vi. Eu já vi, tá? Mas não é a mão natural de todo mundo. E assim, pô... Tem que fazer a parcial porque você fica mais sossegado e tudo mais. Óbvio. Mas tem um aluno meu hoje, eu tenho vários perfis, né, nos alunos. Tem um aluno que hoje, ele veio, aprendeu o dólar, mas as regras de delta, tudo que eu ensinei ele, cara, ele tá fazendo muita grana no índice. Olha Aí ele só. opera 15 minutos no índice, com delta em média de 26. Só. Aí ele faz o FIBO do jeito que eu ensinei ele fazer o alvo, vai embora. Que É doideira. 500, 600, 700 pontos de índice. Que massa, cara. E aí eu tenho alunos no dólar que o cara entra com a mão mais pesada e hoje que aí é as liquidez, né? Olhar o livro visual. Aham. No meu livro visual, você vai até me perguntar, mas isso aí é fluxo? Depende. Totalmente. O que você tá olhando no dólar? Porque, por exemplo, vou te mostrar uma outra situação aqui, ó. Eu tenho o OnFlow. Que é isso aí? Explica pra nós aí. Que é aquilo lá que você falou que... Aham. Cara, sai da frente. Mas que você Se tá encontra? vermelho, não compra. Ah, é? Nos 5 minutos. Ele lê agressão. Entendi. Só que é o seguinte. Qual agressão? Eu quero agressão de casado de dólar, só. Aí tem uma regra de X contratos pra ele ler. Porque eu quero ler a posição. Entendi. Porque é onde os caras estão trocando posição no avista com o futuro. Ah, que legal. Então não tem nada a ver com a agressão do futuro em si, Não. do Acontece- book comum em si, né? Acontece um direto. Isso, Sim, beleza. aham. Aconteceu direto. Eu quero agressão pós-direto. Entendi. Mas de quais diretos? Entendi. Aí tem a regra. Legal. Se tiver vermelho, se você Não, for clicar, só clica na venda. Por exemplo, aqui, ó. Tomei o stop de manhã lá. Mas porque tava na abertura. Trade de abertura, Vasco. Trade de abertura é o seguinte. Clicou pra pegar ali distorção, saiu fora, beleza. Você também tem que reconhecer que é um trade de abertura. O trade que eu mais gosto é quando eu enxergo o fluxo, inclusive da Petax. Que é esse. Se você notar, aqui tá o fluxo da Petax inteirinha. Então isso aí, na verdade, tem muito mais a ver com dólar casado do que... É casado de dólar. Boa. Tá? E aí ele tá pegando, inclusive, o fluxo financeiro. Porque assim, ó, muita gente confunde fluxo com tape reading. Sim. Dólar é necessidade. E ele vai entrar na compra ou na venda pela Petax. Boa. O cara que opera dólar e não olha Petax, desculpa. Tô fudido então, gente. Não olho não, Não. tá? Eu sei só os horários. Mas tipo assim, olhar, não olho não. Mas vou dar um exemplo. Você pode pegar 5 pontos de dólar só entendendo a janela. Legal. Entendeu a janela? Com stopzinho curto? Ah, isso é bom. Isso é 5 bom, pô. pontinhos ali rápido. Boa. Você fala assim, pô, tá, vamos fazer 1 para 1? Beleza. Eu sou um cara que eu antecipo muita operação, tá? Ah. Eu falo pros meus alunos, não faça isso. Fica na pedra, mas não faz o que eu faço. E normalmente quando você antecipa também, você pega um risco menor, né? Depende. Às vezes ele vem contra, mas o fundamento vai fazer eu ganhar, Entendi. Tá, tá? entendido. Então, basicamente é isso. A E gente aí, falando de só antes de você trocar do OnFlow aí, a gente falando de dólar casado. Só pro pessoal entender. A maioria da nossa audiência aqui, com certeza, ela não sabe a diferença entre spot, futuros e casado, por exemplo, tá. né? Então, 2 eu vou explicar e o terceiro eu vou deixar para ele, para você entender o que é o OnFlow. Dólar spot, cara, spot é o referência, é igual Ibov, por exemplo, assim, só para você entender, mais fácil. O spot do índice futuro é o Ibov, certo? É a vista, vamos assim se dizer, tá? O futuro é o derivado. É a patifaria que você gosta de operar na sua casa. O índice futuro, dólar futuro, enfim, né? O casado, dólar casado. É uma operação estruturada onde você compra e vende spot e futuro ao mesmo tempo. Isso é muito doido, né? Porque você precisa entender
qual é a necessidade? Tá. Por que que você compra à vista e o outro vende o futuro? E quem que tá dando liquidez no mercado? Quem tem o lote no mercado? Porque, Dá assim, pra perceber se isso. o cara compra o à vista e vende o futuro, ele tá basicamente, ele tá se travando, Tá travando. né? Mas tem uma regra aí, né? Que regra. Quando eu compro no à vista, eu encho o carrinho da minha conta corrente. Tá, Eu perfeito. tenho dólar na minha conta, eu tenho dólar na posição. Tá, Então eu posso remeter dinheiro pro exterior e vir zerando minha outra ponta. perfeito. Então, o cara que vai pra vista, comprar à vista, é ele que puxa o mercado. Boa. Perfeito. É, porque é o spot, né? Porque ele Tipo, precisa da moeda. Perfeito. E isso tudo pode acontecer pelo FRP, inclusive, que é o outro ativo. Que é o que você operava? Eu operei já bastante. Legal. Tem muito fluxo nele. Tá. Muito legal. Acho muito legal esses paranauês. É muito legal, né? E aí, o que mais você quer mostrar pra nós aí? A gente quer ver tudo. Ó, aqui é Superfície, que é isso? superfície de volatilidade. Tá lá no site da B3, tem algumas regrinhas, tá? O que que isso me mostra? Então, dentro da superfície de volatilidade, eu peguei basicamente uma outra regra, que é a regra da agressão. Então, isso que você está vendo aqui, azul e vermelho, você viu lá no OnFlow. Quem que ganhou força aqui? O vendedor. E aqui eu tô pegando a volatilidade do dia. Então, hoje eu acabei não atualizando ela, mas muito provavelmente o mercado ainda deva fazer um teste aí numa mínima até o final do dia, no 504, 502. Boa. Por quê? Porque ele fecha a volta, tá vendo? Ele busca a volatilidade. Legal. Então eu fico calculando a volatilidade o tempo todo. E aí, delta, superfície, cara, eu não opero no meio do caminho. Sai da frente. Tá. Por isso que quando você vê lá uns trades maiores, é 13, 15, 20 pontos. Aqueles que eu posto são os trades, né? Tá. Mais a conta transparente lá que eu faço. Legal. Boa. Bloco institucional. Qual parada é essa aí? Bom, bloco institucional Lá, o seu... é aquilo que Não. eu tinha feito na mão, na primeira tela, Aham. tá? Mas está baseado em volatilidade. Então, o meu bloco institucional, a mínima desse bloco é 503. A regra é que não saia da zona. Tá. Tem volatilidade envolvida. Cadê Olha o que o... aconteceu na mínima de ontem. Ele não saiu, voltou, trabalhou para cima. Então, se você analisar, você vai ver que ele pega o bloco de cima, perdeu o neutro, veio fazer a mínima para baixo. Na hora da pancada da notícia, eu olho muito do dia anterior, inclusive. Na hora da notícia aqui, ó, ele veio na mínima do dia anterior. Tá Certo. vendo? Tá. Aham. Olha que interessante. Depois ele fez todo o movimento, buscou. Aqui você consegue até interpretar aqui um movimento de SMC, né? É, de... o pessoal Smart chama de- Money. Tá. Você consegue Tá. enxergar. Eu olho SMC. Você gosta? Gosto pra caramba. Pra caramba. Mas você não toma choque, não. Hã? Você não toma choque, não. Um Os choque de choques, vez em né? quando. Você toma uns choques de vez em quando? Não, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Eu ensino, inclusive, a galera a olhar Tá. o SMC. E aí você vê, olha só como que o mercado ele trabalha exatamente as regiões. É volatilidade pura aqui. Massa. Entende? Então funciona. Tem outros cálculos que eu utilizo. Por exemplo, o delta. Eu tenho o delta harmônico. Olha só, você vai falar que doideira é essa, Gustavo? Mas o que é delta harmônico? Tem a ver Você com já ouviu padrão falar- harmônico? Você já ouviu falar de média harmônica? Não, já, mas o que é delta É exatamente. Eu pego o delta, eu calculo em cima de uma média harmônica. Qual que é a diferença do delta que eu calculo normal com a média normal e com a média harmônica? Por exemplo, se você tem uma pancada no dólar, deu uma pancada ali e rabiscou. Ele tira essa pancada, ele tira aquela pancada que fez de preço. Ele vai me mostrar, porque a média harmônica ela serve para tirar desvios que Suaviza, acontecem. né? Ó, piscou lá embaixo, mas não saiu negócio. Foi pouquinha coisa, entendeu? Ele só fez o rabisco. Então, a média harmônica, ela funciona dessa forma. E aí, ela me mostra, olha o que aconteceu. Ó, no delta harmônico, ele já tá praticamente aí no terceiro desvio. Boa. Mas você vai vendo ele vindo corrigindo. Aí você fala assim, mas o gráfico aqui já tá plotado, agora você consegue olhar para trás. Ele calcula de manhã para mim. Ele só vem reajustando. Legal. Tá? Gosto bastante do delta harmônico. E aí tem outros também que eu olho bem, que é o Money Flow, aquele que eu falei para você.
Tá. que é canal de regressão linear. Tá aí, né? A sua, sabe uma coisa que eu tava me perguntando aqui? A parada lá do DI ponderado. Onde você calcula? Onde que você vai? Onde é que você tá mexe aqui, nisso ó. aí? Tá aqui. DI ponderado, é isso aí? DI ponderado tá aqui, ó. Inclusive, olha só que interessante, O que, né? que é o amarelo, o que, que é o azul? O amarelo é o DI. Tá, e o azul? O azul é o dólar. Tá, Variação de um com o outro. certo. DI subindo e o dólar caindo. Tá, No dia de hoje, o que aconteceu? Entrou fluxo na Petax. E aí ontem, como corrigiram muito o DI, hoje estão fazendo um movimento de técnico no DI, mas o fluxo que mandou. O fluxo da Petax. Por isso que entender a Petax vai te ajudar a entender muito o movimento do mercado. massa. No dia da notícia, hoje, sexta, quarta-feira, nós tivemos um CPI ameno, né? Ele veio em linha. Sim, Mas aí você tinha aquele problema da Petrobras lá, da demissão do presidente da Petrobras, que era um problema interno. Aí você tinha fluxo comprador de Petax, depois o mercado veio. Mas lá fora, os 10 anos, os títulos de 10 anos estavam recuando 2% e o mercado não caía. Por quê? Porque ele me mostra exatamente o choque de volatilidade. O mercado não andou tanto, porque um lado me fala que tem que subir, o outro lado me fala que tem que cair. Tudo bem que o externo manda, como a gente viu, mas aquilo que você comentou no final do dia. Mas enquanto estava saindo Petax, estava me mostrando que a Petax era compradora. massa. Muito bom. Até quando o dólar abriu lá, tava até comentando com o pessoal da mentoria lá. Eu falei, gente, a única coisa que não faz sentido pra mim se manter dessa forma, até graficamente falando, é o dólar. O dólar tá em cima e tal, beleza, mas pô, eu só consigo pensar em vender, não consigo comprar dólar nesse momento, né? Tanto que depois deu uma venda bonitinha, enfim, mas gráfico, né? Era 100% gráfico, era uma análise 100% gráfica, assim, e também, né, olhando o índice, né, olhando as ações, gosto muito de operar as ações, enfim, olhando, eu falei, hoje o que tá jogando basicamente o índice pra baixo era a Petrobras, né, com uma pancada ali e tal. Eu falei, pô, vamos olhar a ação, tem muita ação aí que pode dar oportunidade também. A própria Petro deu, né, uma oportunidadezinha, aquela distorçãozinha e tal, mas tem que tomar muito cuidado pra pegar essas operações, porque depois o mercado se ajusta de novo, né? Ou seja, às vezes ele exagera pra baixo, você pega a volta ali e tal, beleza, tipo, não dá, vou carregar. Não carrega, não. Aí dá ruim. Se você estiver carregando, por exemplo, hoje, você tá tomando um fumo, né? Porque Sim. Petrobras deitou, Deitou mesmo. né? Então, mas essa, cara, é tudo... Mas hoje, por exemplo, o trade que eu fiz de manhã, é o que eu falei, era um trade de risco. Trade de abertura pra mim é sempre trade de risco. Ah, com certeza. Eu falo pra galera, não certeza. faz. Eu gosto de olhar a Petax. Eu vou entender o fluxo inicial, porque dali começa a minha base. Então aí eu começo a entender. Por exemplo, se olha pro gráfico, é muito simples. Se você vê aonde ele perdeu, 5,130. Tá aqui, ó. Quer ver? Ó, aqui foi onde ele perdeu, ó. Tá, Esse é o ponto que o mercado vem rabiscando vários dias. perfeito. Se você for olhar a confluência de Xaropão. várias coisas aí, tem um monte de coisa ali no meio. Tem delta, tem tudo. Porque ali tem opção no meio. Legal. Perdeu, tá vindo buscar. Então é isso. Agora, Você opera opção de dólar? já operei. Mas hoje não opera mais, não. Não opero Tá. mais. Às vezes dá um... Eu gosto de fazer umas doideiras, às vezes, né? Mas isso não... Por exemplo, o mercado saiu dos 4,80, foi nos 5,30, abriu vol. Cara, esse mercado tá errado. Vai voltar 300 pontos. Aí eu compro um pozinho e deixo. Tá. Uma put, né? Aham. Um pozinho de put e deixo. É uma forma que eu gosto de olhar. Se você Mas acertar a mão, você dá uma pancada. exatamente. A pancada é grande, né? A pancada é grande. Legal. É 10-1 no mínimo. Tá. Aí eu gosto. Aí você pega sempre fora do dinheiro? Sempre fora do dinheiro. A TM você não gosta de pegar, não. Não. Não? Até porque hoje, opção de dólar, pra você operar, você tem que pedir liquidez na mesa. Então, você tem que trocar uma ideia com o market maker, né? Senão você não É. consegue entrar, né? Você liga lá pro pessoal, ó, cota aí os bancos aí, vê o que eles estão fazendo. Boa, Basicamente é isso. legal.
Cara, pra mim, assim, pô, dá pra gente explorar isso aqui, dá pra fazer a parte 2, 3 aqui, inclusive, né? Acho que você de casa aí, inclusive, se você quiser entender um pouco mais, aprender um pouco mais. O que o ouvinte do podcast vai ter de benefício com o Delomo? O cara que te procurar lá, chegar lá e falar assim, ô filho, te vi lá no podcast aí, quero fazer uns negócios aqui e tal. O que você vai dar pra ele? Vai, uma live, alguma coisa? O que você vai fazer pra ele de bom? Cara, 5% de desconto, 1% de desconto, aula especial, indicador diferente, um fio de cabelo. Um fio de cabelo não tem jeito, senão vai acabar com ele. Não tem. Bom, primeiro que os indicadores hoje eles estão disponíveis só para alunos, tá? Tá. Eu não abro ele no mercado. O curso não está aberto agora, Tá. mas a gente pode fazer quando tiver um próximo lançamento, a gente fazer um desconto diferente, alguma coisa assim. Legal. Tá. Porque esse que eu fiz, Vasco, eu ainda falei para todo mundo e teve gente que acho que não acreditou. Eu falei, olha, vai ser no modelo mentoria e não vai ter mais nesse modelo. Mas não entra, por exemplo. O cara quiser entrar hoje, ele não entra. Não entra. Então, Não vou ó, vender. a promessa tá aí. O próximo, por exemplo, se você quiser aprender com o Delomo aí, né? Próximo curso dele, você já fala, ó, vim do podcast e eu já fiquei sabendo que você vai dar 60% de desconto. Tô brincando. Zoeiro, mas já falou que vai rolar alguma coisa boa aí. Mas e aí, fechou. Você não tem Fechou mais o um cara curso, que não vai entra entrar, mais, tá? A mentoria tá rodando. Tá. E aí, a partir de julho, esse pessoal da mentoria entra pra uma sala, que vai ser a minha sala ali Legal. e tudo mais. E aí vai ter um próximo O cara também curso, pode te acompanhar no talvez, YouTube, né? O cara pode me acompanhar Acompanhar ali lá o o tempo gabarito todo. dólar, Tem o etc. gabarito, tem o GDLomo, que é o meu Instagram. Sim. Eu respondo todo mundo, tá, Vasco? Boa. Eu sou uma pessoa acessível. Muita gente Boa. pergunta. As pessoas perguntam, pô, mas é até engraçado que num dos cursos presenciais eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, eu fui fazer uns cursos aí, a galera parece artista, showman, não dá atenção e tudo mais. Eu sou ser humano, né, cara? Então, é isso. Cara. É claro que eu tenho meu tempo bem limitado, né? Porque, como eu falo pra galera, eu atuo até às 11 no máximo no mercado. Porque depois eu tenho que cuidar das empresas, né? Então, você falou que gosta de olhar petaco. Você só opera depois das 10? Só depois das 10. É? Às vezes não, às vezes eu opero a pré-janela, né? Tá. Tem 3 trades legais de fazer na Petax. Tem a pré-janela, Tá. tem a janela E o pó? e aí tem o pós, que aí eu entendo o movimento. Entendi. Massa. Esse é o trade do dia, é o direcional. Indica pra gente 3 livros Bom, tem um que é o do professor Luiz Maurício, que eu gosto bastante, de opções. de opções. Tá, nossa, Tá. é gigante aquele livro. Tem muita informação ali dentro, muita mesmo. Tem um que eu gosto bastante, que é do Leonel Molero, que é de derivativos. Tá. Leonel Molero, derivativos. Tá. Ele tem bastante coisa de tesouraria ali. E ali você entendendo, ele é muito teórico, tá? Então, entender, por exemplo, eu nem falei aqui pra você de curva de dólar. Tá. Então, me ajuda bastante a entender. Tem dia que eu falo assim, ó, a curva tá tanto, o mercado tem que ir lá, e vai, tá? E aí tem o Value at Risk, que é um livro legal também. Ele é um livro, ele é Value at Risk mesmo, o nome dele, não lembro agora o autor dele, mas é um livro em inglês, acho que já tem em português agora. Massa. Ele fala sobre cálculo de gerenciamento de risco. Boa. Tem... Já foi 3, caralho. É isso. Vai falar, quer falar mais? Fala mais Não, um que eu não, deixo, não. vai. Tem um que, Fala. você vai gostar, mas... Ei, que... Frank Miller. Ah, pô. Pô, o Frank Miller é o cara. Frank Miller. Porra, boa. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido. Com o nosso amigo, Gustavo Delomo. Ô, gente, inclusive, agora vamos aproveitar que já chegou no bate-bola, jogo rápido. Como é que tá seu pai, cara? Ó, os caras falaram, não tava achando, agora eu tô achando muito. Eu tô olhando pra ele e falei assim, caralho, tô conversando com o Eduardo Bolsonaro aqui, irmão. Você é louco. O Eduardo é o Carlos Bolsonaro, né? Ele Não, parece é o Edu. o Carlos. Não, É o Edu. Ah, é o 01. É o Eduardo Bolsonaro que ele parece? É. Esse é tudo meio igual, né? Essa dinastia aí é tudo... Não, o pessoal fala que é com o Edu. O Edu? O Eduardo É. Bolsonaro, é? É. Tá. Parece mesmo, velho. Tem hora que parece. Eu tô aqui olhando Intimidade, né, velho? Chama... Caralho, é o mais ou Edu, menos. eles são brother, gente. Vamos lá. Bate-bola, jogo rápido com o nosso amigo Gustavo Delomo. Ô, Gustavo, é bate-bola, jogo rápido, tá, velho? A galera aqui tem hora que parece que É uma palavra. é rápido, que vem na sua cabeça. Um arrependimento. Arrependimento? Puta, aí você pegou, hein?
Ah, para, mano. Você vai falar que você não arrepende de nada? Não ter começado a estudar antes Boa. o mercado. Um forte aprendizado. Tesouraria. Uma conquista marcante. Gestor de tesouraria. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Paixão. Tem algum trader que é a sua inspiração? Quem? Tem que falar só um. A minha inspiração nasceu de uma pessoa da minha família, que por uma questão de compliance eu não vou falar. Mas ele foi diretor de uma grande tesouraria. Boa. Análise técnica é? Tem que falar. Foda-se. Análise técnica é? É. É boa se for analisada com o conjunto da tesouraria. Legal. E tape reading? Não faço. Tá. Vou deixar essa do não faço. Eu queria que... Tipo, uma... Não, aí você quer arrumar um briga, dia né? marcando. Que briga? Que nós não briga com ninguém não, rapaz. Aqui, esse negócio de briga, isso é coisa de gente maluco. Aqui nós só falamos o que a gente acha normal. É assim mesmo. De vez em quando dá briga. Mas... um dia marcante de loss. Um dia marcante de loss, Ah, você vai dar risada disso, mas foi um dia que eu estava em casa, operando na física, e eu já tinha operado, deixei 2 ordens na tela, não vi, e fui literalmente no banheiro. não, ninguém merece. E deu cagada. Ninguém merece. E foi grande. Ninguém merece. Quer falar quando você perdeu? Eu não lembro de cabeça, mas foi entre 80 a 90. Puta que pariu, mas que cagada cara dos infernos. Nossa. É cagada desremunerada. Ah, ninguém merece, né, velho? Tá doido. Um dia marcante de game. Fala de coisa boa. Um dia marcante de game? O dia que eu operei mais de 400 lotes do cheio. Boa. Tem número aí? Quer falar número? Tem boleta de 800. Puta. Gostoso, hein? A boleta, lógico, né, filho? É óbvio, né? Aqui não existe Maria Trader, não, né? Maria, tem que inventar um nome. Maria Boleta. Ah, rapaz, você é menino. Já existe esse termo, né? Você pegou de alguém? Não, Maria Boleta? Maria Boleta, tá aí. Curti. Nós vai criar um negócio com isso aí ainda, tá? Maria Boleta. Mas já me falaram essa expressão já. Já, Maria Boleta? Já. Eu não vou te falar, não. Tem velho. Maria Boleta, Maria Trader. Não, Maria Trader. Mano. É. Sério? Tem. Ah, não, me ajuda. Mas eu não gosto de falar Maria porque eu gosto muito do nome Maria, então. Então esquece, né? Vamos lá. Se a sua boleta tiver só um botão de compra ou de venda, pro dólar, o SDBRL, compra ou vende? Compra. E pro índice Brasil? Vende. Compra ou vende? Vende? Tá. Brasil. Nunca será uma Suíça e nunca será uma Venezuela. O trader que não estopa é Não é trader. família. Tudo. Deus. Tudo. Quem é o galã do mercado financeiro? Não vale eu, você, nem ninguém aqui de zoeira, enfim. Quem é o galã do mercado financeiro? Puta, aí é legal, cara. Um amigo do pregão. O Zete. Se chama Zete? O apelido dele era Pelúcio. Um abraço pro seu irmão, porque esse era... Que apelido bonito, cara. Pai do céu, pelúcio. Esse era galanzão mesmo. Galanzão. Ele chegava no pregão, eu fui auxiliar dele. É. Chegava lá e... E aí, tranquilo, brother? Ele era todo estilosão e tal. Era carioca? Ele é carioca? Não, São Pô, Paulo aqui, É. parceiro. Boa. Pelúcio, caralho, Pelúcio. Que apelido. Quem foi do pregão sabe quem Engraçado do é. caralho. Esse tinha nome no pregão, é. E a musa do mercado financeiro, quem é? Musa do mercado financeiro? É. Puta, Vasco, se eu te falar, você vai dar risada, cara. Por quê? Fala aí. Eu sou muito low profile com as pessoas, assim, da internet, do mercado.
Eu não conheço muita gente. Tem muita gente nova aí e O tal. Pelúcio você conhece, né? Ah, O porque era Pelúcio do você pregão, lembra, né? É, o Pelúcio você lembra. Esses caras malandros, velho. Esses caras aqui morrem de medo da mulher matar ele. Ah, a Né? minha é braba, velho. Não, mas fala vai falar de música, não falando bonita, não. Fala uma mulher que você gosta do trabalho dela. Você fala, pô, puta trabalho legal. Eu não posso falar o nome. Pera aí. Pô, mas é... Não, é porque a musa do mercado financeiro é porque, assim, quando você fala do trabalho em si, cara, se eu voltar no passado, eu vou falar da professora que eu tive, que foi tesoureira de um grande banco e ela era É pica. pica. Quem? Você pode falar o nome. Chamava Vanessa. Ela foi Nossa. minha professora em 2005, tesoureira de um grande banco, que inclusive, Vasco, ela me ensinou o pit stop. Eu chamo meu morning call às vezes, eu falo, ó, eu faço um pit stop antes tá, de tudo. Tá. Mas quando o pessoal fazia o aviso em 2 do Banco Central, ela chamava esse movimento de pit stop. Ela parava todos os trades dela e falava pit stop, aonde todos os trades tinham que rebalancear sua carteira porque ia vir Que massa, cara. o leilão do Banco Central. Vanessa. Vanessa. Vanessa de quê? Tá Eu sumida não aí, lembro, cara. Tô falando de uma professora de 2005, cara. 2006, lá de... Massa. Vamos achar a Vanessa, gente. Vamos achar a Vanessa pra ela contar a história pra nós. Vamos achar a Vanessa. Me ensinou bastante de economia, cara. Boa. Não estudei economia, tá? Sou administrador. Tá, mas tá. ela foi minha professora de economia, ensinou bastante. Legal. Vamos lá. Pra gente poder encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco? Churrasco. Por quê? Primeiro que eu não bebo. Você não bebe? Não bebo. Nada. Nada. Não, já bebi muita vodka, já. Já. Mas- É um indivíduo em recuperação do fígado. Né? eu não bebo cerveja, Tá. tá? Mas eu gosto de um vinhozinho. Ah, você bebe um vinho, então. Vinho... Então você não bebe, cara. Logo você bebe, então, Não, pô. cerveja não, O né? cara fala que não bebe, fala pra fazer média. Fala, não bebo. Não, bebo. eu não Bebe gosto da vinho, cerveja pô. em si. Mas bebe vinho. Mas cacete. uma vodka é top. Caralho, nossa, é melhor beber cerveja, porque esse vodka é forte pra Mas cacete, não vem pô. com qualquer coisa não, velho. Não vem com vodka barata, Não, né? não. Ascov não dá. Não. O maluco ainda é João Ciro. Se ele for na sua casa, só que você vai gastar de vodka com ele, você é louco. Meu Deus do céu. Aqui, quem não te acompanha, quer conhecer mais sobre o seu trabalho, seu Instagram qual que é? Arroba GDelomo, G de Delomo. Gustavo e Delomo do meu sobrenome. Tá, E tem também o canal lá no YouTube, Gabarito Dólar. É só digitar Delomo que já vai aparecer. boa. Fechou. E seu morning call todo dia 8h30? Todo dia 8h30 até as 9. Eu sempre passo até as 9h10 pra dar um panorama ali da abertura pra galera. Boa. Muito bom, meu jovem. Eu falei que o episódio ia ser bom, né? Avisado foi, né? Se você não pegou essa operação, é que você tá dormindo, tá? Você ainda tem chance ainda de assistir, de mandar pro seu amigo, pro seu primo, pro seu irmão, aquele indivíduo perdido, que não sabe o que faz da vida, né? Que não entende nada, que você falar pra ele do esporte, ele não sabe o que é o esporte, você falar pra ele de renda fixa, também não sabe, falar de petax, também não sabe. O que ele não souber, porque você não sabe nada disso, ele não sabe nada, né? Indica esse episódio pra ele, compartilha esse episódio com mais pessoas. Se inscreva no canal aqui, ó. Deixa o seu like, inclusive, tá? Pra gente, pra aumentar a entrega desse canal. E deixa nos comentários o que você achou do episódio. Curtiu? Te deu a impressão de que você não sabe muita coisa ainda? Ou você já tá estudando? Enfim, conta pra nós. Fechou? Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.